Olha, após a vacinação dos idosos contra a Covid-19, será a vez de imunizar a população com comorbidades. Mas quais as comorbidades são prioritárias para a vacinação? As que causam mais agravamento da saúde em casos de Covid-19. O repórter William Tavares ouviu o infectologista Fernando Maia sobre esse assunto. Vamos acompanhar agora no Cidade. O Ministério da Saúde tem orientado os estados e municípios que sigam a lista de prioridades no plano de vacinação contra a Covid-19 para aquelas pessoas que possuem comorbidades. Inclusive, nesta semana, o secretário de Saúde da capital afirmou que o município está elaborando uma lista neste sentido, a qual vai contemplar 29 patologias. Sobre este assunto, nós ouvimos o médico infectologista Fernando Maia. São todas doenças crônicas, né, que fazem com que o paciente fique mais suscetível, mais sujeito a fazer forma grave. Então, por exemplo, é diabetes em todas aquelas subdivisões que o diabetes pode acontecer, pressão alta, doença do coração, algumas doenças neurológicas, doenças crônicas, por exemplo, tipo doença autoimune. Então, são várias situações que podem levar a aumentar o risco de fazer forma grave, de fazer complicações. E por isso esses grupos devem ser vacinados prioritariamente para se evitar a forma grave. Porque uma coisa importante, não só aumenta o risco de quem faz forma grave de morrer, de ficar sequelado, mas também esses pacientes tendem a transmitir a doença por um tempo mais prolongado. Então, por isso também é interessante vacinar, que é para se diminuir tanto o risco individual quanto o risco coletivo de transmissão da doença. Essa orientação é do Ministério da Saúde? Essa é a orientação do Ministério, que as secretarias municipais e estaduais têm autonomia para fazer a adaptação de acordo com a realidade local de cada estado e cada município. Mas a orientação vem do Ministério. Doutor Fernando, sobre essa lista de prioridades, sobre as patologias que o senhor acabou de citar, de qual forma isso fortalece o plano de imunização no estado? É importantíssimo, porque a gente, como não dá para vacinar todo mundo ao mesmo tempo, o ideal seria vacinar todo mundo uma vez só. Como não é possível, primeiro pelo número de pessoas, né, e também pela dificuldade logística que isso acontece, que isso demanda, então elege-se algumas prioridades. Então, por que é que se vacina primeiro os idosos, os profissionais de saúde e os pacientes de doença crônica? E alguns outros profissionais que entraram na lista, policiais, professores, etc. Porque essas pessoas são pessoas que têm maior risco de adoecer por causa da profissão, é o nosso caso, o profissional de saúde, ou são pessoas que têm um risco aumentado de fazer forma grave, portanto tem o maior risco de morrer e tem o maior risco também de persistir como transmissor por um tempo maior. Então é por isso que você vacinando primeiro esses chamados grupos prioritários, você consegue dar um incremento muito bom na vacinação e você dá um incremento muito bom no controle da doença. E aí o restante da população, que não tem nenhuma doença crônica, que tem boa saúde de uma maneira geral, a gente deixa por último, porque esses apresentam um risco menor de fazer forma grave e, consequentemente, também de morrer da doença. Nesta semana, em entrevista à TV Pajuçara, o secretário municipal de saúde afirmou que, inclusive, está organizando uma lista prioritária e será acrescentada dentro dela mais 29 patologias. Dentre essas doenças, quais que o senhor elencaria como sendo as que mais agravam a situação dos pacientes que têm a Covid-19? As mais importantes a gente tem visto, tanto desde o início da pandemia, e isso continua de uma maneira geral, são as doenças crônicas cardiovasculares, então pressão alta, as cardiopatias de uma maneira geral, doenças do coração de uma maneira geral, as doenças circulatórias também são muito importantes, e o diabetes. E também uma outra forma de doença crônica importante é o sobrepeso, então o aumento do peso é importante, principalmente a obesidade. Esses são doenças que levam com mais facilidade, maior frequência, a forma grave e, consequentemente, a morte. Então, realmente, esses pacientes devem ser elencados dentro das prioridades da vacinação. Do Farol, William Tavares.